nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. E o que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor, é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Ouça, misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou desmanchar alguns conceitos que a gente tem, para que a gente possa ver a vida conforme o Evangelho.
Por exemplo, só porque nós estamos vendo aqui Carla, nós proclamamos que ela está viva, não é? Carla está viva. E quando nós vemos alguém estendido no asfalto, nós dizemos: aquela pessoa está morta, ela morreu. Os nossos conceitos de vida e de morte são esses. Está estendido, sem ânimo, está morto. Tem ânimo, tem alma, está viva a pessoa. Aí hoje no Evangelho, Jesus vai nos fazer entender uma outra coisa muito importante. Alguma coisa que eu também já falei aqui outras vezes, baseado no Evangelho. É que existem pessoas que elas apenas andam por aí, perambulam por aí, mas na verdade elas já morreram há muito tempo. Há muito tempo. Elas apenas andam, caminham, trabalham, se casam, têm filhos, mas na verdade elas estão mortas há muito tempo. Há muito tempo. Apenas perambulam por aí. A palavra diz assim: perambulam por aí sem saber o que fazer. E é verdade, há muitos que perambulam por aí. E aí a frase do Evangelho hoje, ela é incrível, quando Jesus diz assim: chegará o momento, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e voltarão à vida. Na mesma hora que eu li esta frase hoje pela manhã, eu pensei: olha aí, que Jesus está nos indicando um outro tipo de morte. Há muitos que morreram, que vão ouvir a voz do Filho de Deus e vão voltar à vida. O que é que Jesus está dizendo? Que existem vivos que estão mortos, e que quando escutarem a voz dele, vão sair da morte e vão vir para a vida. E aí nós entendemos que de fato há muita gente morta por aí. Por exemplo, uma pessoa cuja vida é mergulhada no pecado, ela está morta. Ela está morta. Ela está morta. Daí você entende, quando Jesus encontrou com Madalena, Madalena estava morta, porque Madalena tinha 7 demônios nela. Madalena estava morta. E o encontro de Madalena foi tão grande com Jesus, mas tão grande, que os demônios não aguentaram e saíram de Madalena. Por quê? Porque Madalena escutou a voz do Filho de Deus e se cumpriu na vida de Madalena o que Jesus nos disse agora no Evangelho. Já chegou a hora em que muitos que estão mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e vão voltar à vida. Eu já vi tanto isso acontecer. Eu já vi inúmeras vezes isso acontecer nesses quase 16 anos de padre. Já vi muito morto voltar à vida. Muita gente morta. Bastante. Que voltou à vida depois que se encontrou com o Senhor. Então Jesus tem toda a razão. Há muitos que, ao escutarem a minha voz, voltarão à vida. Aqui dentro há muita gente que já foi morta. Dentre nós mesmo, nós podemos encontrar pessoas que andavam por aí perambulando, mas não sabiam para onde iam, não sabiam o que fazer. E na hora que a gente tem um encontro com o Senhor, porque tem gente que não se encontrou ainda hoje. Tem gente que está na igreja, tem gente que não perde missa,
Tem gente que inclusive comunga, mas não se encontrou ainda não. De jeito nenhum. Continua ruim. Continua fofoqueiro do mesmo jeito de antes. Continua juiz dos outros do mesmo jeito de antes. Não se encontrou ainda com Jesus. Não se encontrou. Às vezes a gente não está com uma pessoa e a gente diz assim: Ei fulano, volte. Você está aqui, mas parece que não está aqui. Há muita gente que está na igreja anos a fio, mas está como certas pessoas que muitas vezes estão perto de nós. Estão, mas não estão. Não aconteceu o encontro ainda. Não houve o encontro. Porque na hora que há o encontro, nós já sabemos o que é que acontece. A primeira coisa que acontece dentro de nós quando Jesus se deu a conhecer, porque nós abrimos para que Ele pudesse se revelar, o que acontece é a gente olha para a gente. E aí a gente vê a vida todinha da gente através dos olhos de Deus. E o Espírito Santo nos diz: desse jeito que está, não está bom. Vamos mudar? Aí começa todo o processo de conversão. Conversão. Aquele negócio que acontece todo dia. Todo dia. Todo dia. Mas eu estou aberto. O problema é que muitos não estão abertos. Quando eu encontro um cristão que conversa comigo e diz assim: olha, é o seguinte, se para eu ir para o céu eu tenho que perdoar fulano de tal, eu já sei que para lá eu não vou, porque eu não quero papo com esse camarada. Eu fico morto na hora. E não adianta dizer muita coisa, porque você logo entende que não aconteceu ainda a vida da graça. Ainda não aconteceu. Porque vejam, a loucura que está presente em uma frase como esta: eu, se depender de um perdão para que eu possa entrar no céu, se depender de perdoar aquela pessoa para que eu possa entrar no céu, eu já sei que eu não entrarei. Imagine o teor de uma frase como esta. E como é que você troca o céu, a eternidade, você troca por um orgulho que você quer segurar, por um negócio que você quer segurar a qualquer custo, que nada mais é do que o seu orgulho ferido. Alguém feriu você se acha tão injustiçado, mas tão injustiçado, que você não consegue perdoar o outro que feriu o seu orgulho. E você abre mão do céu, porque você não quer dar o perdão a alguém. Como nós podemos dizer que a graça chegou por aqui? Se você não perdoar de todo o coração o seu irmão que fez algo contra você, diz Jesus, o Pai que está no céu também não perdoará você. Porque amor com amor se paga. Porque amor com amor se paga. Olha, não é fácil estar aqui. Eu já disse isso inúmeras vezes. Ou melhor, não é difícil estar aqui, sentado num banco, ainda mais com ar-condicionado. Não é difícil. Não é difícil talvez cantar a mesma canção embalado por um instrumento, por uma voz. Não é tão difícil. Agora,
me abrir para eu ser aquilo que Deus quer de mim, aí é que o negócio pega, né? Abrir mão do meu desejo, dos meus sonhos, da minha vontade, do meu orgulho ferido, do meu coração machucado, para dizer para Deus: em seu nome, meu Senhor, eu quero perdoar aquele sujeito. Abrir mão do meu orgulho que foi completamente ferido. Olha aí, a ação de Deus na vida da minha alma. Senhor, eu abro mão do meu orgulho que foi todo ferido por causa de você. Aqui está a vida da graça em mim. Aqui está a atuação da graça na minha alma. Eu abro mão da minha mágoa, do meu coração ferido, do meu orgulho tocado. Eu abro mão por amor a você. Aqui está a manifestação da graça de Deus em mim. Por isso, nosso Senhor foi muito bem claro: há mortos que ouvirão a voz do Filho de Deus e voltarão à vida. Às vezes nós estamos tão desanimados, não é? Desanimados. Olha, quando a gente olha para o país da gente, quando a gente liga a televisão que vê certas figuras, bate um desânimo, bate uma tristeza. A gente não sabe para onde é que o país vai, e a gente não sabe quantos pais de família vão se arrastar por aí mendigando, porque não tem mais nada para dar para seus filhos. Não é fácil. Aí quando a tristeza quer nos abater, parece que o Senhor chega e diz: eu sou Deus que comanda tudo. Não se esqueçam disso. Tudo está em minhas mãos, não se esqueçam disso. Aí de repente a gente que estava lá, beirando já a morte pela tristeza, pela decepção, pela angústia, a gente volta à vida. Volta à vida. Podem pegar esta frase, porque ela tem uma dimensão muito grande. Eu posso estar morto em muitos aspectos, e Deus entrando pode trazer a vida para o meu casamento, que estava morto. Olha, foi tão forte a presença de Deus na minha alma, na alma do meu marido, que o Senhor nos trouxe da morte à vida, restaurou o nosso casamento. Até o amor Deus fez ser restaurado. E eu já vi amores restaurados dentro do casamento. Uma pessoa me dizer que não sentia mais nada pela outra, que tudo tinha acabado. E você começa todo um processo, e de repente a pessoa diz: Frei, o senhor acredita que até o sentimento que havia lá atrás voltou? Deus restaurou até o sentimento. Até o sentimento. Então, o Evangelho tem toda a razão. Jesus está coberto de razão. Quem abrir os ouvidos para escutar a voz dele, vai sair da morte para a vida. Vai sair da morte para a vida. É fato isso aqui. Eu não era muito honesto, gostava de fazer umas coisas erradas, gostava de tirar vantagem em cima das pessoas, em cima das coisas. E depois que o Senhor chegou na minha vida, eu prometi a Deus que nunca mais tiraria vantagem de nada, em cima de nada. O que é isso? Escutou a voz do Filho de Deus e saiu da morte para a vida. É o Evangelho vivo diante de nós, vivo, que se dá todo dia, que acontece todo dia na vida da gente. O Evangelho, que é o pão nosso de cada dia. Nós estamos lá embaixo e a palavra vem e nos levanta. Às vezes é uma música que nos fala de Jesus. Estamos lá para baixo, numa tristeza, dentro do carro, dentro de casa. De repente a gente coloca uma música e vem uma palavra que nos levanta de maneira tal que a gente
Deus falou comigo. Deus falou comigo. Porque eu saí da morte para a vida hoje. Da morte para a vida. É verdade. É verdade. Olha, os que não creem, se não se abrirem nunca vão provar certas coisas que nós já provamos e que ainda vamos provar. Nunca. Olha, Paulo apóstolo, cheio de orgulho, que era um judeu, um fariseu, daqueles cumpridor da lei, fazia tudo que a lei mandava, mas tinha uma coisa: não tinha amor no coração, só tinha a lei, cumpria tudo, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, mas quando a gente coloca a lei pela lei, escraviza, viu, a lei, escraviza a lei. E Paulo, quando vai lá pegar os cristãos em Damasco, para acabar com os primeiros cristãos, que ele tem aquele encontro com Jesus no meio do caminho, o que é que acontece com Paulo? Paulo se dá conta de que estava completamente errado no seu pensar. E aí, ele que matava os que diziam acreditar em Jesus, agora vai proclamar: para mim, o viver é Cristo, e o resto é lucro. Ou uma pessoa que matava, para passar de assassino dos que seguem Jesus, para alguém que diz: para mim o viver é Cristo e o resto é lucro, tem que ter passado por uma profunda experiência de amor. Uma profunda experiência de amor. Porque senão, não teria mudado. Não teria mudado. A semana passada, uma amiga minha se encostou perto de mim e disse assim: olha, quantas pessoas já tentaram me impedir de ir para a missa lá no Ibura? Ficam dizendo um bocado de coisa para mim, metendo medo, e eu nunca ouvi ninguém. Ao contrário, eu vou e ainda levo pessoas. O senhor está vendo como fulana de tal está diferente? Eu disse: eu tenho notado, ela está voltando a viver. Comecei levando-a para a missa. É uma outra pessoa depois dessas idas para a missa. É uma outra pessoa. E o interessante, irmão, sabe o que é? É que você percebe no olhar do outro que ele está diferente. É como se o olhar adquirisse o brilho original. A pessoa tem um outro olhar. Brilha de forma diferente o olhar. Até nós também. Quando nós estamos, no erro, fazendo coisa errada, o que é que acontece com a gente? A gente parece que não tem vida interior. É aquela coisa sem brilho dentro, sem alegria. Fica aquela coisa morta dentro da gente. Na hora que a gente se encontra com Deus, que faz uma experiência do amor de Deus, brota uma alegria tão grande que um amigo meu foi fazer um encontro de casais, e quando no domingo terminou o encontro, ele disse: mas creio, quando eu saí na rua, andando de carro, acredita que tudo para mim parecia novo. Olha, eu fui trabalhar na segunda-feira, parecia que eu era um outro homem. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e eu passei alguns dias assim. Aí, com o passar dos dias, com um monte de coisas para viver, para fazer, eu acabei relaxando nos propósitos que eu tinha feito. O que aconteceu? Voltei a sentir aquelas mesmas coisas de antes. É que tem que alimentar todo dia a vida de Deus em nós, a vida da graça em nós. Tem que alimentar todo dia. Porque senão, o dia a dia mata de tal maneira que quando a gente se dá conta, a gente já está perambulando por aí.
vai nos esvaziando, não é? Parece um buraco depois. A gente não sente mais alegria, mais nada. É aquele buraco interior. Faltou Deus. O Senhor saiu. E aí a vida é toda assim, é uma volta. A gente escuta a voz do filho, volta. O filho manda alguém nos dizer uma coisa e a gente volta para Deus. Volta para Deus. Ontem eu fui atender uma pessoa que disse para mim: hoje mesmo eu vou deixar a minha casa, eu não quero mais a minha esposa. E eu escutei, ele me apresentou todas as razões, todas as coisas. Enquanto ele fala, eu digo para Jesus: por favor, coloca na minha boca a palavra de sabedoria, porque eu não sei nada. E lá para as tantas, quando eu pensava que eu não tinha o que dizer para ele, aí vai saindo. Parece que você. Aí vai saindo, né? E aí eu vou tomando um caminho que eu nem sabia que eu deveria tomar. Bom, eu sei que quando terminamos a conversa, ficou certo. Ele disse para mim: eu não vou sair de casa. Eu disse: então você vai fazer o seguinte, você vai começar a participar de todas as missas durante a semana que você puder. E você vai pedir perdão a Deus. Você vai voltar para Deus. Porque hoje, toda e qualquer decisão que você tomar, você tomará fora da sua liberdade. Porque como você está dividido por dentro, você não tem liberdade. Eu só posso tomar uma decisão que será aquilo que Deus quer, quando dentro de mim há total liberdade. Eu estou livre. Eu não estou preso a nada. A minha decisão, ela é feita na plena liberdade. Plena liberdade. Então, você não está em plena liberdade. Primeiro você está escravo de uma coisa ruim. Se liberte do que é ruim, para você poder tomar a decisão. Porque senão a sua decisão será motivada pelas algemas que hoje você traz. São essas coisas. Quando Jesus disse: aquele que está morto virá a voz do Filho do Homem e voltará a viver. É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Vocês estão entendendo isso? Termine. Se você tem em sua vida alguém que leva você para a morte, é bom você tomar uma decisão, viu? Decida pela vida. Às vezes em nossa vida há pessoas que nos levam para a morte. É bom a gente tomar a decisão que nos leve para a vida. Para a vida. Tenham cuidado. Tenham cuidado. É muito bom ouvir o Senhor, escutar o Senhor, mas eu preciso estar livre para escutar. Livre. Qualquer coisa que me prenda, eu já não teria liberdade de fazer uma escolha correta, porque estou preso. Estou preso. Primeiro eu me liberto. Primeiro eu fico livre para eu poder tomar decisões certas. E a primeira coisa da qual nós devemos nos livrar é do tal do pecado, porque ele nos impede mesmo. Nos impede mesmo. Cada um pense, né? Cada um pense. Cada um sabe aí onde o sapato aperta. Que Deus nos ajude. Amém.